O Internacional vence o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e agora faz um clima de guerra, praticamente, para enfrentar o América Mineiro pela Copa do Brasil e vencer o time do Wagner Mancini por, no mínimo, 2 gols de diferença. Precisando fazer saldo, fica de olho na situação de Luiz Adriano depois da concussão que o atacante colorado sofreu no segundo tempo lá no Beira-Rio. E ainda, pode ter novidade. Será que Arangues joga? Vitão tá de volta? Tem muita coisa pra gente conversar nesse conteúdo, então fica comigo depois na vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e também entender um pouquinho de como é que tá o ambiente no vestiário colorado, principalmente depois dessa vitória sobre o Bahia, 2-0 no estádio Beira-Rio, a segunda em sequência, né? Fazia tempo, meu amigo, fazia tempo mesmo. E aí, agora a gente tem que projetar a Copa do Brasil, tá? Vamos lá, fica comigo até o final. Te inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha para o maior número de pessoas possível. E outra, deixa teu like também que ajuda pra caramba. Ontem cravei mais uma, né? Disse lá do meio da maratona do Vozes do Gigante, na maratona mais 45, que teria gol do Wanderson a qualquer momento, mais 1.5 e vitória do Internacional. Cravamos, botamos mais um dinheirinho no bolso. Se tu quer fazer a mesma coisa, entre kto.com, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet, tá? Eu quero falar do jogo com vocês de ontem. Assim, o Inter teve dificuldades. Teve dificuldades. Rolou, inclusive, alguns momentos de protesto, inclusive da arquibancada, por conta do Bahia tomar conta do jogo em alguns momentos. Mas eu acho que o Inter teve até uma evolução em alguns momentos. Por exemplo, o Campanharo está se classificando e consolidando, talvez, como um dos principais passadores do Inter. Passes certos do Campanharo ontem foram quase 40, se eu não me engano foram 36 pelo scout do SofaScore, tá? E é muito passe certo nesse sentido. O Johnny, numa função um pouco mais avançada, também, né, teve um pouco mais de liberdade para atuar, atuando muito parecido naquele tripé do ano passado, lembra? Gabriel, Depena e o Johnny do lado direito, o Depena pelo lado esquerdo. Muito parecido daqui a pouco com o que a gente vai ter que fazer contra o América Mineiro na quarta-feira por conta dos desfalques que a gente tem e tal. Luiz Adriano, claro que preocupa por conta do choque de cabeça que teve, né, com o rival do Bahia, o jogador do Bahia, saiu meio que desacordado, tonto, foi pro hospital. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas um cara que eu acho que a gente tem que, de novo, bater na tecla, talvez até mesmo o Mano Menezes entender que ele é importante, é o Luca, né? Que é outro jogador que fez também uma pressão importante no finalzinho do jogo, quando entrou ali, e aí também deu uma movimentação para o ataque do Inter. É um jogador rápido, é um jogador que tem noção de passe, tá? E que daí, de repente, também pode ser importante, principalmente no segundo tempo, né? Do jogo contra o América na quarta-feira. A gente tem algumas coisas que tem que destacar, né? O Inter tem 4 desfalques certos. O Alan Patrick, que tomou cartão vermelho. O Bustos, que tomou cartão vermelho, mas que também está com problema no tornozelo. O Gabriel Barros, que já jogou a Copa do Brasil pelo Ituano. E o Rômulo, lateral direito, que tem jogado muito bem, inclusive, tá? Que já jogou pelo Atlantique. Então esses 4 são certos que não vão estar. Aí a gente tem o Vitão, que pode voltar. O Mano Menezes chegou a falar sobre isso ontem, tá? E aí o Vitão é o seguinte, ele tem aquele problema no joelho. Lembra que ele teve a torção no joelho e ficaria 4 semanas fora. Ele já está na 3ª, mas tem tido alguma evolução e vale a pena já não só ficar de olho nesse sentido dele poder voltar, mas até mesmo no otimismo do departamento de futebol. Porque para o Mano Menezes falar na coletiva que o Vitão tem chance de voltar, é porque está muito consolidado nesse sentido mesmo, tá? Tem uma questão também da observação do Luiz Adriano, como eu falei, tá? Eu até vou botar na imagem aí, chega a ser chocante, né? Os jogadores vão lá, dão a mão para ele e tal, né? De força. Tem de, inclusive, ir pro vestiário em maca,
né? Tava totalmente grogue, totalmente desacordado. O Luiz Adriano vai pro hospital, faz exames do protocolo normal de concussão, tá? De batida na cabeça, de choque na cabeça, faz exames para saber se estava tudo bem e tal. O trauma, que inclusive todos os colegas apontaram e até a assessoria do Inter apontou, trauma é simplesmente o choque, né? Não é um traumatismo craniano. E mesmo assim, né? Não é uma coisa, aquela coisa que o cara tá morrendo ou que o cara tá em coma ou o cara tá numa situação difícil. Ele está bem, ele reage bem e tal, e sairia agora pela parte da manhã de segunda-feira do hospital. Passou a noite, né, a madrugada, no hospital, justamente para ter essa observação dos médicos e do departamento clínico aí, óbvio, do Inter e também, né, dos médicos de onde ele ficou. Então, tem que estar em observação. Não é garantia de que ele pode jogar na quarta-feira. Muito por conta desse protocolo, né? Quase sempre quem bate cabeça sério num jogo tão em curto período não joga, né? Tipo assim, ele vai ter 72 horas, basicamente, se tu for olhar, de recuperação. Então, daqui a pouco a gente não vai ter o Luiz Adriano também, então seria o quinto desfalque para esse jogo contra o América Mineiro. A surpresa, Arangues. Porque olha só, a gente já vem trazendo essa informação há um tempo aqui, né? De que o Arangues estaria apto e tal para jogar. Ontem o Mano Menezes deixou bem claro na coletiva. Olha só, quando ele estiver apto para jogar, é óbvio que a gente vai colocar ele para jogar, porque é um cara de muita qualidade, é um cara que obviamente vai contribuir muito pro time, e ainda que o Mano, ainda mais imagina, agora quarta-feira o Mano tá precisando de gente, né? Então, ele disse o seguinte: calma, em resumo, o Mano Menezes, tá? O que tá todo mundo no bastidor dizendo, não, ele já pode. Mas eu vou pensar que o Mano Menezes tem a noção do que está acontecendo, né? Porque olha só, até o Jeremias Werneck falou na Gaúcha ZH, botou numa coluna na Gaúcha ZH, de que o Arangues está incomodado que não está jogando, tá? Mas é que o protocolo de saúde dele, o protocolo físico, o protocolo de retorno desde a lesão dele, que é lá em outubro do ano passado, pede prudência. Os membros, os integrantes da comissão técnica, eles entendem que eles podem colocar daqui a pouco o Arangues num momento que estoure de novo e aí perde o restante da temporada. E aí dá problema. Principalmente pela questão da lesão séria que era na panturrilha e todo o período que ele já não é mais novo, né? E o período que ele já ficou fora. Então, o Inter está tendo prudência. E até o Mano falou ontem na coletiva, né? Tem de ter cuidado e ele mesmo, Arangues, né? Está dando o retorno que a gente quer a partir de como é que tu tá, e aí tu tá sentindo, e aí a gente pode, de repente, dar uma forçada um pouco mais, daí eles forçam, daí eles seguram e assim vai indo, tá? O ambiente, gente, muito rápido, tá? Uma pessoa muito importante do vestiário me disse o seguinte: a gente precisava ganhar essas duas partidas. Nós precisávamos ganhar a Libertadores, encaminhar a primeira colocação do grupo. A gente precisava ganhar agora no Campeonato Brasileiro para dar uma subida na tabela, para ter um pouco mais de condição, ainda que são 3 pontos do Z4, tá? Tudo bem, mas a gente precisava dar uma subida na tabela, a gente precisava encerrar essa série de derrotas que a gente teve. A gente precisava de um pouco de confiança de novo, e isso também dá para botar na conta do Magrão, que é um cara que tá chegando. O próprio Depena falou sobre isso, né? O Depena disse que o Magrão meio que tá sempre ali mostrando vontade de vencer, mostrando vontade de virar o momento do Inter, né? De mudar aquilo que tá acontecendo dentro do vestiário, o clima down, né? Para cada vez mais up e as coisas funcionando dentro do vestiário. Então é um cara que obviamente mudou também o ambiente do Inter. E isso é muito importante em cima daquilo que a gente conversa também lá nos bastidores, a partir, né, do que a gente está lá dentro do Beira-Rio. Uma outra questão, né? As duas vitórias, a liderança na Libertadores, ser também, né, o único brasileiro invicto, tá todo mundo falando isso para os jogadores, né? Nós estamos bem, a gente pode melhorar, a gente chegou até aqui, a gente é líder da Libertadores, a gente vai classificar na Copa do Brasil. O Magrão mesmo usou, né, o ambiente lá atrás do Paraná em 2008, né? A torcida tá
extremamente empolgada com possibilidade de ruas de fogo, com também lotação do ambiente Beira-Rio, né, das arquibancadas do Beira-Rio. Então tudo isso está sendo passado para os jogadores para, obviamente, tentar, né, fazer o clima do jogo e o clima basicamente de guerra, de decisão mesmo contra o time do Wagner Mancini agora na quarta-feira, beleza? Vamos tentar esboçar um time. Todo mundo acha que vai no 3-5-2. Eu não confio nisso. Eu acho que o Inter vai continuar no 4-2-3-1, naquele 4-3-3, enfim, tá? Eu botaria... Eu vou tentar pensar com a cabeça do Mano Menezes, tá? John no gol, que inclusive não pode jogar no final de semana, tá? Contra o Santos. Não pode jogar porque pertence ao Santos e tem aquela cláusula, né, e tal, de não poder jogar. E o Inter não vai pagar, tá? A multa para botar ele em campo. Deve ser o Kehler, tá? Então, assim, quarta, John... Igor Gomes na lateral direita, com o Moledo e o Nico Hernandes de zagueiro, e o René voltando, que se botou à disposição para jogar os 90 minutos. Jogou no segundo tempo, né, e já deu um acréscimo também defensivo pelo lado esquerdo. Campanharo e o Johnny com o Depena. Então aí não se sabe se daqui a pouco o Depena não recua e o Johnny vai um pouco mais para frente, como aconteceu no final de semana. Mas então com o Depena ficaria o Pedro Henrique, o Wanderson e o Alemão. Isso se o Luiz Adriano não puder jogar. E aí seria o Luiz Adriano no ataque do Inter. Luca no segundo tempo e aí possibilidades, enfim, que a gente tem que ver ainda quem é que tá e quem não tá apto para jogar. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, vou te agradecer demais. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos lá, porque à tarde tem mais conteúdo, eu vou trazer mais bastidores para vocês sobre o que está acontecendo no Inter esses momentos aí até a Copa do Brasil. E fica ligado, porque o Voz do Gigante vai estar lá no... em torno do Beira-Rio, para mostrar toda a festa. Vamos estar dentro das ruas de fogo, vai estar muito legal. Então vem com a gente que vai ser uma baita quarta-feira, uma baita cobertura, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!